Continuando agora, quais são as causas da heterose, né? Qual é a base genética para que o indivíduo heterozigoto, né, o indivíduo que vem do cruzamento de indivíduos que são de raças diferentes, tenha esse vigor superior, essa heterose, né? Então, a primeira hipótese, né, a primeira teoria, na verdade, né, uma coisa já confirmada, é a chamada teoria da dominância. Então, nessa teoria, os alelos dominantes têm efeitos favoráveis no vigor, enquanto os alelos recessivos fazem, em geral, com que indivíduos homozigotos sejam menos vigorosos. De fato, o que a gente tem é que, quando existe o heterozigoto, há o efeito da dominância. E, havendo o efeito da dominância em um dos indivíduos parentais, em uma das raças originais, esse efeito não existia. Então, se a gente pensar reciprocamente, né, uma raça X com uma raça Y aqui, a gente teria, né, que, digamos que a raça X seja azão, azão, bezinho, bezinho, homozigota. E a raça Y seja azinho, azinho, bezão, bezão. E que, de acordo com essa teoria, os alelos dominantes teriam superioridade. Então, quando você tivesse o cruzamento aqui, a gente teria tanto a superioridade vinda desse alelo dominante do parental X, quanto a superioridade vinda desse alelo dominante do parental Y. Ou seja, se a gente expandir essa teoria para os milhares, né, dezenas de milhares de locos gênicos que cada um dos parentais vai ter e que vão ser transmitidos para a geração seguinte, é uma possibilidade realmente grande de que o indivíduo descendente carregue o melhor dos dois parentais. Uma segunda teoria é a teoria da sobredominância. Então, nessa teoria, o heterozigoto é superior a qualquer dos homozigotos. Então, nesse caso, né, o efeito do cruzamento, né, do agrupamento genético seria igual à teoria anterior da dominância, porém, nós teríamos um bônus de combinar o alelo dominante e o alelo recessivo. É como se você tivesse duas possibilidades de lidar com o mesmo problema. Então, se A é responsável por um produto, né, uma proteína X, e Azinho é responsável pela produção da proteína Y, então, numa situação hipotética, o X poderia ser útil, e numa outra situação, o Y poderia ser útil. Então, no conjunto de ambientes adversos, o indivíduo heterozigoto ele teria maior variabilidade bioquímica, maior propensão a ter elementos suficientes para lidar com as deturpações ambientais, né? Então, em termos de escala fenotípica, a gente tem que, localizado aqui, nós temos o homozigoto recessivo, aqui o homozigoto dominante, né? A teoria anterior da dominância, ela dizia que a dominância completa era atingida, ou seja, o heterozigoto levaria a um fenótipo idêntico ao dominante, então todos os filhos seriam idênticos à conformação do dominante, seja de um parental masculino ou do parental feminino, né? E o da sobredominância diz ainda mais que não é igual, mas sim superior, certo? De fato, todas as teorias que a gente está falando aqui, elas são verdadeiras e elas contribuem em conjunto. Existem muitos genes em dominância completa e existem muitos genes em sobredominância, certo? E ainda existem as combinações gênicas, as interações
né, entre genes de locos diferentes, como a epistasia. Então, na teoria da epistasia, supõe-se que haja interação de alelos de locos diferentes. Um alelo de um loco, junto com outro de loco diferente, resultaria em efeito mais favorável, certo? Então, é isso que se refere à epistasia, a interação entre locos diferentes, né? Ou seja, é como se você tivesse uma linha de montagem bioquímica para um determinado processo, um determinado produto, né, final do metabolismo, e que as peças para fabricar estariam em locais diferentes de um cromossomo ou em cromossomos diferentes também. Então, que na ausência de uma peça, né, esse processo não seria excelente, e trocando uma peça por uma peça superior, né, que seria um alelo superior, você teria maior eficiência final. Então, é nisso que se baseia a teoria da epistasia. E um outro grande causador do vigor híbrido, né, da heterose, seria o efeito materno. Então, o efeito materno é definido como uma influência pré- e pós-natal que as mães exercem sobre o fenótipo de seus filhos. Geralmente, os valores médios das características nos descendentes do cruzamento de duas raças ou linhagens podem variar conforme a raça da mãe. Ou seja, se a mãe for superior em termos de qualidade genética, né, desenvolvida pela parte de criação ou de gestação do animal, você vai ter uma diferença do resultado dos chamados cruzamentos recíprocos. Né? Então, o que a gente chama de cruzamento recíproco seria o caso de machos da raça A cruzados, né, acasalados com fêmeas da raça B, versus machos da raça B com fêmeas da raça A. Então, se esse cruzamento recíproco, essa combinação, ela dá resultados diferentes, significa a possibilidade de significância do efeito materno. E aí nós temos a formulinha básica para o cálculo da heterose, né? Que é a própria definição da heterose, né? Então a gente vai ter aqui a média dos cruzados menos a média dos animais puros. E foi isso mesmo que foi definido como heterose: superioridade dos animais cruzados em relação aos animais puros. Então, diferença, né? A superioridade é obtida através da diferença entre animais cruzados e animais puros, certo? De modo que aqui a gente está relativizando, né, fazendo uma relação dessa superioridade em termos de porcentagem. Então, a gente divide pela média dos animais puros, de raça pura, e multiplica por 100 para ter esse valor de heterose em porcentagem. E a heterobiotiose, de maneira similar, a única coisa que muda é que ao invés da média dos parentais, né, do pai e da mãe, da raça do pai e da raça da mãe, a gente teria somente a média do parental superior, da raça superior, ou seja, superioridade em relação ao superior. Um exemplo prático aqui seria o cruzamentos recíprocos entre 3 raças de suínos, né, e os seus respectivos tamanhos de leitegada. Então, aqui na esquerda a gente poderia dizer que nós temos os progenitores machos e aqui os progenitores fêmeas, certo? E como seria a interpretação dessa tabela? Raça 1 com raça 1, na verdade, é a média da raça 1, que é de 10 leitões por leitegada. O cruzamento, né, na verdade aqui não é cruzamento, porque são da mesma raça, né, o acasalamento entre raça 2 e raça 2 seria a média da raça 2. E aqui, raça 3 macho com raça 3 fêmea teria a média estimada aqui para animais da raça 3. Então,
a média de leitões nascidos por leitegada é de 10 leitões na raça 1, de 11 leitões na raça 2 e de 9 leitões na raça 3. Então, a média dos animais puros seria 10 mais 11 mais 9 dividido por 3, né? Que são 3 raças. Isso dá 10 mais 11, 21, mais 9, 30, uma média de 10 leitões por leitegada. Essa é a média das raças puras. Ok? Qual é a média dos cruzados? Cruzado é todo aquele animal que não vai estar na diagonal. Então, todas as outras combinações que a gente não viu, né, não contabilizou até agora, são de cruzados. O que significa isso aqui? Macho da raça 1 com fêmea da raça 2 dá uma média de 12,5 leitões por leitegada. No entanto, macho da raça 2 com fêmea da raça 1 dá 11,5 leitões por leitegada. Aqui, notadamente, a gente tem o que a gente chama daquele efeito de cruzamentos recíprocos. Ou seja, a raça 2 deu um leitão a mais do que a raça 1 se a gente fosse comparar os valores. Que significa que a raça 2 é melhor como raça materna do que a raça 1. A habilidade materna, o efeito materno da raça 2 é superior ao da raça 1. Então, vamos colocar isso aqui em números, né? 12,5 mais 11,5 mais... aqui nós temos 10 e 10,5. Olha só, outro resultado interessante. Macho 1 com a fêmea 3 dá 10 leitões. Macho 3 com fêmea 1, 10,5. Então, a raça 1 é superior à raça 3. Certo? E o mesmo se observa aqui. Raça 3 com fêmea da raça 2 versus raça 2 com fêmeas da raça 3. Né? Dá 1 leitão e meio a mais. O que, notadamente, a gente pode colocar como raça 2 melhor em habilidade materna, né, em efeito materno, seguido da raça 1, e a raça 3 é a pior de todas em termos de habilidade materna, em efeito materno. Né? Então, vamos colocar 10 mais 10 mais 10,5 mais 11,5. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso tudo dividido por 6. Então, vamos lá. 12,5. Vou pegar uma calculadora aqui para auxiliar o processo. Né? 12,5 mais 11,5 mais 10 mais 10 mais 10,5 mais 11,5 dá um total de 66, dividido por 6, que são 6 categorias, dá um total de 11. Então, a média aqui é de... vamos pegar aqui, assim. Média de 11 leitões por leitegada nos cruzados. E, então, qual é a diferença? Um leitão a mais para os cruzados em relação aos animais de raça pura. Então, a fórmula da heterose eu vou colocar aqui em cima, né? Seria a média dos cruzados menos a média das raças puras, dividido pela média das raças puras vezes 100, né? Igual no slide anterior. Cruzados, 11 leitões. Raça pura, 10 leitões. Raça pura, 10 leitões vezes 100. Então, aqui eu corto com aqui, né? E 11 menos 10 dá 1, que isso é igual a 10% de superioridade, 10% de heterose.